Em Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9, conforme está na tela, então vamos ler. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Amém. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, que sempre traz edificação aos nossos corações. Nós queremos participar da Santa Ceia, mas antes há uma palavra para nós refletirmos e que o teu Espírito Santo possa encontrar realmente ambiente para agir em cada coração através da tua palavra, que vem para edificar, que vem para nos confrontar, e assim que essa palavra possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, nesse texto está a parábola da figueira estéril. E nós queremos dizer que há algumas lições dentro desse texto, porque Jesus estava falando por parábola, e foi Jesus que disse que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta para que ela... Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Meus queridos, isso tem tudo a ver conosco. E nós estamos aqui neste mundo para cumprirmos os planos e para cumprirmos os propósitos de Deus em nossa vida e também nas nossas atitudes do dia a dia. Nós precisamos entender que fomos chamados para cumprir os propósitos de Deus. Deus tem que ser glorificado através das nossas ações. Uma vida frutífera sempre vai trazer honra e glorificação ao nome do Senhor. E uma vida não frutífera vai desonrar e vai negar o seu DNA, porque ele foi chamado para ser um adorador. Alguns crentes passam anos, passam meses, passam muitos momentos na sua vida sem produzir frutos. Há pessoas que vêm para a igreja, aceitam a Cristo, mas a vida... parece que ele não entendeu que foi chamado e nomeado para dar fruto, e a sua vida não é frutífera, ele não glorifica a Deus, e isso sempre vai desaguar em uma vida de fracasso, de uma vida de desânimo, numa vida de comodismo, de conformismo, e outros males que vão sufocar a presença de Deus na vida do crente. O crente que não produz fruto, ele jamais será um verdadeiro cristão. É muitas vezes pesada essa palavra, mas um crente que não frutífera, que não está dando fruto, que não está frutificando, ele realmente deixa de glorificar ao Senhor. A ligação de um crente, irmãos, com Cristo, não pode ser apenas por aparência. Você não foi chamado para ter aparência de crente, você foi chamado para dar fruto. Foi Jesus que disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto. Irmãos, uma vida que só de aparência de crente não é uma vida que glorifica o Senhor, não é uma vida real,
pois onde não há fruto, não há vida. A Bíblia diz que Jesus contou essa parábola, que tinha um agricultor que ele tinha uma figueira, e essa figueira era plantada junto a uma vinha. Então nós vemos aqui, irmãos, alguns privilégios que fala conosco, e privilégios importam em responsabilidades. A figueira, ela foi plantada, ela não estava ali por acaso. Ela não foi uma figueira que a semente caiu ali, porque ela estava plantada junto a uma plantação de vinha, aonde era videira, e no meio da vinha surge uma figueira, mas aquela figueira não surgiu por acaso. A Bíblia diz que foi plantada ali. Eu quero dizer nessa noite, você não está aqui por acaso, você não é um crente porque alguém falou de Jesus para você. Não, você é um crente porque Deus tem um propósito na tua vida. Você é um crente porque Deus tem um projeto na tua vida. Você faz parte do plano eterno de Deus. Ele escolheu você para que você possa ir e dar fruto, e fruto com abundância. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, foi a Bíblia que diz em Mateus, será arrancada. Sim, foi o próprio Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Você não será arrancado porque você foi plantado por Cristo. Você é um privilegiado. A figueira estava ocupando ali, irmãos, um lugar de destaque. Ela estava no meio da vinha. A vinha é uma plantação mais baixa, e a figueira é uma árvore frondosa. E nós vemos que aquela figueira, ela se destacava no meio daquela videira. Eu quero dizer para você, você não está aí por acaso, você foi plantado e tem alguns privilégios, porque você se destaca entre os outros. Deus também colocou a igreja, Deus colocou você, Deus colocou a nossa igreja, Deus colocou a igreja em lugar de honra, em lugar de destaque. Então, irmãos, você precisa entender que você é um luzeiro, que você é filho e herdeiro das bênçãos do Senhor. Você é sal da terra para dar sabor, você é luz para dar claridade, você é o perfume de Cristo, você é a menina dos olhos de Deus. A figueira, ela estava num solo fértil. Irmãos, eu quero dizer nesta noite que você está plantado numa terra fértil. Você está aqui nessa igreja, você está no projeto de Deus, e aqui nessa igreja eu louvo a Deus porque sempre a palavra de Deus, de maneira muito séria, com muita responsabilidade, com muito temor e tremor, é pregada a palavra em todos os cultos. Todos que ocupam o púlpito desta igreja normalmente são selecionados, e os nossos pastores têm vida com Deus, têm vida de oração, têm vida exemplar. Você sabe que você é privilegiado por estar sentado nesse banco, porque aqui jorra a palavra de Deus. Não é palavra para vangloriar o pregador ou para massagear o ego dos senhores. Não, são palavras de Deus para confrontá-lo, para prepará-lo para o céu. Então, irmãos, você é confrontado sempre pela palavra, para que você possa dar mais fruto. Nós temos tudo da parte de Deus para que você possa dar fruto, e fruto com abundância. Você tem a palavra de Deus, você tem momentos de oração, há liberdade para o poder do Espírito Santo em nossas reuniões. Fomos plantados junto aos ribeiros de águas, fomos plantados em Cristo, e aqui emana a palavra do Senhor ao seu coração. Aquela figueira, ela estava num lugar privilegiado, ela tinha elevação, ela tinha, era uma figueira que ela
não tinha problema de os raios solares bater nela, e eu quero dizer que os raios solares de Cristo Jesus têm realmente atingido a sua vida, e você não anda na escuridão, mas você anda na claridade. Nós vemos que aquela figueira, ela se elevava bem acima da vinha, ela se destacava na aparência, na beleza, na folhagem, na pompa. Aquela figueira era uma figueira que tinha tudo para dar muitos frutos, mas quando o vinhateiro, quando aquele que plantou a vinha, quando o dono foi lá procurar frutos, não achou fruto, e por 3 anos ele procurava fruto e não achava. Meus queridos irmãos, hoje nós temos templos bonitos, nós temos o melhor possível de conforto aos senhores, nós temos pessoas cultas na nave do templo e nos nossos púlpitos, nós desfrutamos de muitas bênçãos dos céus, mas muitas vezes a produção de fruto, quem sabe, está aquém do desejo do nosso Deus. Muitas vezes nós temos tido tantos privilégios. Quando eu falo nós, estou falando não só da igreja aqui agora, eu estou falando da igreja do Senhor na face da terra. Nós, principalmente em nosso Brasil, nós temos liberdade para adorar ao Senhor, temos liberdade para louvar ao Senhor. Há bons pregadores, o povo escolhe até os pregadores que quer ouvir. Espero que você não fique escolhendo aqueles que apenas massageiam o seu ego, aqueles que apenas estão falando mensagem de autoajuda, mas que quando você vem ao templo, e se for no YouTube ou coisa semelhante, que você procure pregadores que venham confrontar você, que venham falar a palavra como ela é devida e precisa ser falada. Aquela figueira, ela tinha uma maturidade, era uma figueira que já havia sido plantada há algum tempo, e ela tinha por obrigação produzir fruto. Essa figueira já era uma figueira adulta, o dono vai até ela 3 anos consecutivos para buscar fruto e nada. Essa figueira teve ampla oportunidade para produzir frutos. Há quanto tempo nós vemos que foi investido naquela figueira e ela não estava produzindo nada. Meus queridos irmãos, eu quero dizer nesta noite que muitas vezes assim é com a igreja. Há um investimento na vida das pessoas. O próprio Deus, o Espírito Santo, vai investindo, vai trabalhando através dos pregadores, através de diversos trabalhos que a igreja realiza para trazer confrontação no coração das pessoas, para trazer edificação ao coração das pessoas, para que as pessoas possam realmente, através da sua vida, glorificar ao Senhor. E muitas vezes isso não acontece. Há quanto tempo você, meu querido irmão, está na igreja? Há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você realmente congrega numa igreja? E eu pergunto, quantos frutos você já produziu? Onde estão os frutos na tua vida? Em nome de Jesus, que você possa dizer: está aqui, Senhor, e que você possa ter uma vida frutífera. Muitos estão sem produzir frutos, muitas vidas, infelizmente, com tudo o que é feito, realizado, muitas pessoas estão sem produzir frutos, estão com a sua vida seca, estão enterrando os talentos, as habilidades não colocam-se à disposição do reino de Deus, e Deus espera fruto em nossas vidas. Foi Ele que disse: eu vos escolhi. Você foi escolhido para
para dar fruto, irmãos. Isso é palavra de Deus. Deus procura frutos e não folhas. Deus não satisfaz com aparência, com fachada, com beleza, com apenas o exterior. Deus quer frutos. Doutrina sem vida, fé sem obras, palavras sem prática não agradam a Deus. Meus queridos, você precisa no dia a dia da tua vida agradar ao Senhor. Você precisa nas tuas orações, nas tuas meditações, no teu dia a dia, você precisa perguntar para você mesmo, falar com você mesmo: a minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações estão agradando ao Senhor? Que fruto eu estou produzindo? Que fruto você como crente está produzindo? Deus tem o direito de esperar fruto na vida do crente, porque o DNA do crente, irmãos, é para produzir fruto. Foi Ele que disse: eu vos escolhi e nomeei. Então está no DNA do crente o frutificar. E se o crente não está frutificando, alguma coisa está errado. Se você não está produzindo fruto que glorifique a Deus, alguma coisa está errado. Irmãos, Deus tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você, Ele te ama, Ele deu o seu Filho, Ele tem enviado o Espírito Santo para te fortalecer, para te motivar, para te animar, para orientar a sua vida. O propósito de Deus é encontrar na minha vida, na tua vida, muitos frutos, porque a Bíblia diz que nisto nós estaremos glorificando ao nosso Pai celestial, que venhamos a dar muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Foi Jesus que disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você só será discípulo de Cristo se você está frutificando, se você realmente está glorificando a Deus. Muitos crentes estão vivendo aquém da expectativa de Deus. Aquele vinhateiro, ele tinha uma grande expectativa que aquela figueira iria produzir muitos frutos, porque ela estava bem cuidada, ela estava num lugar de manancial, ela estava plantada, ela foi plantada de uma maneira muito profunda, delicada com quem conhecia. Ela foi plantada no meio das vinhas e ela se destacava. Meus queridos, não podemos nos conformar com uma vida vazia. Você não pode se conformar com uma vida oca, sem produção de frutos. Deus tem grande expectativa na tua vida. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem realmente algo tremendo para realizar na tua vida. Nenhum crente deve se conformar com uma vida sem fruto, indiferente, parado, estagnado. Você não foi chamado para ficar estagnado, para ficar parado. Você foi chamado para frutificar. A natureza da igreja, irmãos, a natureza de cada crente é de dar fruto, de frutificar. Se não estamos dando fruto, nós estamos negando a nossa origem. Você está negando aquilo que Jesus falou. Foi Ele que disse: eu vos escolhi, eu vos nomeei para a frutificação. Você consegue imaginar Deus se aproximando da sua vida, como aquele vinhateiro, aquele agricultor, ele se aproximou da figueira. Você imagina Deus se aproximando da tua vida, procurando fruto e não encontrando nada, encontrando só aparência, apenas nome de crente. E meus queridos, é muito estranho isso na vida de um crente. O crente não pode ter esterilidade espiritual. A esterilidade espiritual é um convite ao desastre. Irmãos, o não produzir não é um mal neutro. Quem não está produzindo na igreja, quem não está dando nenhum fruto, não é um mal neutro. Não. É um mal desastroso, porque a figueira estava tirando força e substância da terra, em troca não estava produzindo nada. Ela estava recebendo todos os nutrientes possíveis e todo o cuidado possível ali estava sendo dado àquela figueira,
e ela estava, quem sabe, ocupando os nutrientes que seria de outra planta, e foi investido nela, e foi desastroso, porque ela não produziu. Quando somos estéreis, e inoperantes, nós prejudicamos a obra de Deus, porque o crente, irmãos, ele só tem duas coisas: ou ele é bênção, ou ele é maldição. Ele não é neutro, ou ele é bênção ou maldição. Não, pastor, eu não me envolvo muito, eu não sou parado, mas eu não estou maldizendo ninguém. O crente é bênção ou maldição. Ou você é de Cristo 100% ou não tem meio termo. Meus queridos, você foi chamado para ser bênção. Ou você está realmente glorificando a Deus na tua vida, ou a sua vida não é uma vida que glorifique ao Senhor. Meus irmãos, o não dar fruto e permanecer inoperante é uma negação à fé que nós professamos, porque fomos chamados para dar fruto. Então, isso é Bíblia, irmãos. Você foi chamado para dar fruto. E você precisa frutificar. Nossos comportamentos exteriores precisam refletir os nossos conteúdos interiores. Aquilo que você vai ver no exterior precisa vir lá do interior. Irmãos, Jesus, ele precisa haver fruto na nossa vida. A Bíblia diz que de manhã, voltando para a cidade, Jesus estava com os discípulos andando numa outra figueira, e ele teve fome. E ele, avistando uma figueira ali perto do caminho, ele dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, e dizendo: como secou imediatamente a figueira? Porque normalmente, irmãos, quando a figueira ela tem folhas, é porque ela tem fruto. Se não tem folhas, então não tem fruto. Mas quando ela começa a dar as folhas, é também notório que se ela está cheia de folhas, é porque tem fruto. E Jesus viu a figueira cheia de folhas e disse: ela tem fruto. Mas Jesus chegou lá e não viu nenhum fruto. Quer dizer, ela estava apenas com aparência, ela estava negando aquilo que é normal de uma figueira. Quando tem folhas, tem fruto. A razão de Cristo ir, então, procurar frutos nessa figueira foi exatamente porque a mesma estava exteriorizando a aparência de uma figueira produtiva, mas só estava no exterior. E eu espero que isso não venha acontecer na igreja, irmãos, porque, infelizmente, muitas pessoas podem estar na igreja há muito tempo, mas não conseguem transformar isso em frutos que glorifiquem os céus. E eu espero que isso não venha acontecer na sua vida, mas eu espero que você não tenha apenas aparência de crente. Eu espero que você seja um crente, que o Senhor possa encontrar frutos na sua vida. Aquilo que aparentamos ser tem que ser fiel, tem que ser a fiel verdade do que somos. Nós não podemos viver de fachada, nós não podemos viver de aparência, meus queridos, mas que haja na minha e na tua vida temor e tremor diante de Deus, e que as pessoas possam olhar para nós e realmente não ver apenas a aparência de crente, mas que eles possam sentir o sabor, sentir o ambiente, o clima, e eles possam ver frutos na nossa vida que glorifica o Senhor. Irmãos, por que você é crente? Porque Jesus te salvou, mas apenas isso. Por que você vem à igreja? Por que você está aqui na igreja? Você está aqui para ser edificado, confrontado, abençoado. Você está aqui para glorificar a Deus. O que Deus espera de você? Você já perguntou, irmãos, para você mesmo: o que Deus espera de mim?
Faça essa pergunta, de vez em quando você precisa perguntar o que Deus espera de mim. São perguntas que você tem que fazer para você mesmo e pelo Espírito Santo responder com sinceridade. Quando eu não dou fruto, eu estou ocupando um lugar inutilmente, e você não está aqui, irmãos, para ser inútil. Você está aqui porque Deus tem projeto na tua vida, porque Deus escolheu você, Ele nomeou você, você é privilegiado. Você tem que entender isso. Você é um privilegiado. Há muitas pessoas melhores do que eu, melhor do que você, e que poderiam estar ocupando o nosso lugar, o meu lugar, o teu lugar, mas Deus escolheu você. É o teu tempo, é a tua oportunidade para você dar fruto. E a misericórdia do Senhor é tão grande, irmãos, que no caso daquela figueira junto à vinha, ali estava o agricultor, o dono foi lá procurar fruto, 3 anos não encontrou. Ele disse para o vinhateiro ali: olha, para o que cuidava do jardim, corta, porque não vai ocupar lugar inutilmente. Mas houve uma intercessão: deixa mais um ano, eu vou adubar, eu vou trabalhar nessa figueira para ver se ela produz, e se não produzir, então sim. Eu quero dizer que a misericórdia do Senhor é tão grande sobre as nossas vidas, aleluia, porque há uma sentença: quem não dar fruto deve ser cortado. Mas o Espírito Santo, o próprio Cristo, está intercedendo por você e por mim, para que realmente nós venhamos dar fruto. E quem sabe o Espírito Santo nessa noite está intercedendo por você, dizendo: deixa mais um tempo, porque eu vou trabalhar na vida, eu vou trabalhar no coração, eu vou trabalhar na alma, eu vou trabalhar no espírito dessa pessoa, para que ele possa frutificar. Quando a figueira tem folhas e não tem fruto, ela mente, porque tendo folhas é sinal de fruto. Nós não queremos que você apenas tenha aparência de crente, mas nós queremos que na essência você seja um crente verdadeiro. Irmãos, você não pode frustrar o dono da tua vida é o mestre, é Deus. Foi Deus que te chamou, foi Cristo que nomeou você, e você tem que entender que Ele tem investido pesadamente em você. Cada culto que você vem, cada mensagem que você ouve, cada estudo bíblico, cada palavra de Deus produzida nesta tribuna, são investimento do Espírito Santo na tua vida. Quando a figueira não tem fruto, as pessoas passam fome, porque Jesus foi lá numa figueira, ele teve fome, e ele foi lá para ver se tinha fruto para ele comer. Assim, irmãos, o crente que não frutifica, as pessoas estão do lado dele e vão continuar passando fome, porque ele não tem o que dar. Mas você não foi chamado para isso. Há algo de Deus na tua vida para você dar para esse mundo que está faminto, que está precisando de coisas boas. Irmãos, isso acontece na vida de quem é frutífero. Quem é frutífero sempre vai alimentar as pessoas que estão ao seu lado. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o propósito de glorificar a Deus. E assim é o crente. Quando o crente não está frutificando, ele está frustrando a Deus. A esterilidade crônica enseja uma intervenção radical de Deus. Foi Jesus que disse: toda vara que está em mim e não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê muito mais. Jesus está dizendo em João 15:2: toda vara em mim que não dá fruto, tira, mas aqui está em mim, aqui está ligada em mim, limpa, para que ela dê muito fruto. A palavra de Deus vai limpando, a palavra de Deus vai nos corrigindo, a palavra de Deus vai nos confrontando, a palavra de Deus vai nos orientando, a palavra de Deus vai nos ensinando, porque a natureza de cada crente é produzir frutos. Você foi chamado assim, irmãos, para frutificar. Deus sabe o teu potencial, Deus sabe que o teu potencial, quem sabe, é muito grande, e que você pode produzir muito mais do que foi feito
feito ou produzido até agora. Por isso, o Espírito Santo, através da palavra, vem nos limpando, vem tirando as arestas, vem tirando aquilo que realmente precisa ser eliminado da nossa vida, para que você possa dar muitos frutos, e frutos que glorifiquem o Senhor. Você não pode, irmãos, continuar vivendo à margem daquilo que Deus deseja para a tua vida e para a igreja como um todo. Eu quero crer que Deus tem muita coisa para essa igreja, e nós não podemos viver à margem de contas gotas. Há um rio caudaloso de bênçãos de Deus a ser derramado sobre a igreja. A nossa vida não seca também, irmãos, por maldição, mas por inanição. A declaração de Jesus para aquela figueira que ele mandou secar, aquela figueira ela precisava dar fruto, e como não estava frutificando, houve uma confirmação de Cristo naquilo que já estava aquela figueira fazendo. Ela não estava produzindo. Deus não obriga ninguém a ser o que não deseja. Creio firmemente no livre-arbítrio. Deus não vai pegar você que não tem nada a ver com música, que não gosta de música, ou que não tem habilidade para tocar. Deus não vai dizer, você é obrigado a aprender música e tocar. Não, há o livre-arbítrio, irmãos. Deus apenas confirma as nossas decisões. Se você deseja ser um instrumento na mão de Deus, Ele vai mobilizar os céus para que isso se torne realidade. Ele plantou uma figueira, ou seja, foi plantada uma figueira, e aquela figueira foi plantada para produzir figos, e você está na igreja, você foi escolhido, você foi plantado para glorificar a Deus, e você não pode realmente negar essa realidade. Se você resolver a não ser uma bênção nas mãos de Deus, apenas Deus vai confirmar as tuas atitudes, e Deus vai permitir que a tua decisão se concretize. Aquela figueira resolveu, por uma razão ou outra, não frutificar, e o mestre disse, seca. Deus não chamou ninguém para ser infrutífero. Deus não chamou nenhum crente para que, não, você vai ficar na igreja, mas você não precisa frutificar. Não, você foi chamado para dar fruto. Ninguém vai dormir santo e acorda um pecador, uma pessoa desviada. Você foi chamado para ser santo e vai continuar sendo santo, e o teu nome e o nome de Cristo vai ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, as pessoas que vão deixando de frutificar, isso é um processo, é uma coisa mal resolvida hoje, amanhã uma outra coisa, e assim vai se tornando uma pessoa infrutífera, que vai negando a sua fé, o DNA da sua vida cristã. Não produzimos fruto em função de uma maldição, que nós somos, receber uma maldição, não, irmãos, nós não muitas vezes produzimos os frutos que são necessários pelas nossas funções, pelas nossas decisões erradas, pelas nossas atitudes complicadas, e muitas vezes por rejeição de confiança nos princípios bíblicos determinados para a vida de cada crente. As pessoas se tornam infrutíferas em função de permitir muitas vezes que o inimigo, ou a carne, ou o mundo venha sufocar a presença de Deus em sua vida. Em nome de Jesus, não permita que as coisas desse mundo venham sufocar a sua vida, e assim venham permitir que você venha estar enredado em tantas coisas que não pode dar frutos. Deus leva a sério, irmãos, todas as tuas promessas, todas as tuas decisões, mesmo aquela que você, quem sabe, já esqueceu. A figueira, por exemplo, é repreendida em sua vida adulta, porque lá no seu nascedouro havia uma promessa de fertilidade que não se cumpriu na vida daquela figueira. Foi só promessa, foi só aparência. Irmãos, fazendo um paralelo entre a nossa vida e a figueira, Deus
Deus também tem uma expectativa em respeito à minha vida, em respeito à tua vida, e que a perspectiva e que realmente os propósitos de Deus venham ser realizadas. Quantas promessas você já fez e não cumpriu? Quantas vezes você prometeu ser mais crente, orar mais, ou ler um pouco mais a Bíblia? Quantas promessas, quantos votos você já fez e não cumpriu? Onde está o fruto de tantas coisas que você prometeu para Deus e também na sua obra ficaram no esquecimento? Mas eu quero dizer, irmãos, Deus não tolera, Deus não esquece. Deus sabia que aquela figueira, Jesus sabia que aquela figueira foi plantada para produzir frutos, e como ela estava negando, então houve uma palavra para aquela figueira, que aquela figueira deveria ser cortada. Cuidado, irmãos, para não permitir que o comodismo, o conformismo e as lutas, as barreiras do dia a dia e tantas coisas que acontecem no dia a dia venham impedir você de frutificar e glorificar ao Senhor. Você não pode viver indiferente, você não pode viver inerte, você não pode viver nesse comodismo dentro da igreja, impedindo você de glorificar ao Senhor e de dar frutos que venham glorificar a Deus. Não esqueça, queridos irmãos, o pecado e o não comprometimento com Deus e a igreja faz o crente ser infrutífero. Os crentes estão sendo infrutíferos pela sua vida de indiferença com respeito à palavra de Deus, com respeito às coisas de Deus. Meus queridos, não brinque com o pecado. O que é pecado sempre foi pecado, e o pecado vai sufocar a sua vida, vai matar e fazer você ser improdutivo. A frieza espiritual, a falta de temor a Deus na vida de muitos crentes tem sido um grande problema e um grande impedimento para a pessoa ser frutífera. O inferno está dizendo para você pecar, o diabo está chamando você para pecar, o mundo te leva você a pecar, o mundo leva você a romper todos os limites e viver uma vida que venha estar fora do projeto e dos planos de Deus. Mas você foi nomeado, você foi escolhido para glorificar a Deus, para ser um crente abençoador e abençoado. Sansão, irmãos, brincou e não teve mais volta. Ele brincou com o pecado, muitos e não teve mais jeito, não teve mais volta. E assim muitos querem romper com o pecado, mas não conseguem mais, porque estão amarrados, estão seguros, estão prendidos nisso. O juízo de Deus poderá vir a qualquer momento. Nunca mais nasça fruto de ti. Foi o que Jesus disse para aquela figueira. Foi pesado isso. Foi um dos momentos que alguns estudiosos bíblicos e alguns até condenam Jesus. Mas como que Jesus foi fazer isso? Como que ele foi dar uma sentença para uma figueira só porque ela não deu fruto? Irmãos, a palavra de Deus é viva e real. Chegará o tempo que a palavra de Deus vai se cumprir. Aquele que não está dando fruto será cortado. E esse dia já está marcado. O dia do juízo de Deus já está marcado para todos nós. Já está marcado. Não sabemos qual será esse dia, mas esse dia está marcado. Aqueles que não estão frutificando não poderão entrar nos céus. Chegou a hora de dar um basta para toda a leviandade espiritual, para toda a aparência. Jesus deseja encontrar frutos em minha vida, na tua vida. Caso contrário, nós estamos falhando na nossa missão de ser cristão, de ser um crente verdadeiro. O Evangelho de Jesus nos oferece a segunda oportunidade, assim como aquela figueira que foi plantada junto à vinha, ela recebeu mais uma oportunidade. Esse é o Evangelho de Cristo, que sempre está dando mais uma oportunidade, mas chega
chegará o dia que as oportunidades findarão. Estamos vivendo o momento da restauração, estamos vivendo o momento da volta, o momento do acerto, o momento de você olhar para a sua vida e dizer: eu preciso melhorar. Se você se sente seco, se você sente-se vazio, se você está afastado, sem fruto, é hora de acertar a sua vida com Deus, porque o julgamento virá para todos. Veio o julgamento para aquela figueira, mais um ano, se não der fruto, corta. O Espírito Santo, quem sabe, está dando mais oportunidade para você, mas daqui a pouco virá o julgamento. O maior interesse divino é que você seja muito frutífero. Deus quer operar um milagre na sua vida. Deus quer operar na tua vida para que haja produtividade, para que haja frutificação. Meus queridos irmãos, Deus está desejoso de cumprir o seu plano, o seu projeto, o seu propósito na tua vida. Ele tem para você bênçãos, mas se você não quer a bênção, já está julgado. A Bíblia diz: aquele que não crê, aquele que não aceita, já está condenado. Deus está desejoso de responder aquelas orações profundas, aquelas orações sinceras, aquelas confissões de coração quebrantado, que quem sabe você já fez, entre lágrimas, que você orou, dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, eu não quero ser mais inútil, Senhor, eu quero ser mais produtivo no teu reino. Usa-me nas tuas mãos, toque na minha vida. Eu quero dizer que o Espírito Santo está trabalhando de todas as maneiras, através da palavra, através dos louvores, através de uma mensagem. São tudo palavras que vêm como aquele vinhateiro que chegou naquela figueira e disse: deixa eu colocar esterco aqui, deixa eu colocar os nutrientes necessários para que essa figueira possa produzir. Então, se ela não produzir, então o quê? Mas, meu querido, assim, dia após dia, você recebe palavra, você recebe uma mensagem que vai adubando, que vai fortalecendo, que vai fortificando, para que você possa dar fruto. E o que se espera? Espera que você possa frutificar. Deus se escolheu para que você vá e dê fruto, e fruto com abundância. Então, meu querido, até quando Deus vai procurar frutos na tua vida e não vai encontrar? Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que Deus esteja procurando fruto e Ele possa encontrar muitos frutos que glorifiquem o Pai Celestial, que venha acontecer na tua vida, na vida de cada crente, que cada crente venha ter uma vida de arrependimento, uma vida frutífera, uma vida que possa, nas suas ações, nas suas atitudes, bendizer o nome do Senhor. Que uma profunda conscientização venha levar cada um de nós a reconhecer que é tempo de aproveitar as oportunidades que Deus está nos concedendo. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida para que venhamos dar muitos frutos. Quem sabe a sentença já por muito tempo houve oportunidade, ele não está aproveitando a oportunidade, corta. Mas o Espírito Santo está gemendo, o Espírito Santo está intercedendo, o Espírito Santo está orando. O próprio Cristo hoje é o teu advogado e ele está advogando a tua causa. Pai, mais um tempo, mais uma oportunidade, mas essas oportunidades vão acabar. Vai chegar o momento do julgamento. Meu querido, que você não seja julgado por ser infrutífero, que cada crente venha a ser determinado, que cada crente venha a ser pronto para realizar uma grande mudança na sua vida espiritual, que a palavra possa confrontar e que os seus passos venham ser passos trilhando no caminho da frutificação. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de intervir em sua vida, para que realmente você possa ir e produzir frutos que venham glorificar ao Senhor. A oportunidade é agora, não deixe passar essa oportunidade. A oportunidade é hoje, amanhã pode ser muito tarde. Precisamos
frutificar enquanto é tempo, porque o juízo final de Deus está se aproximando. Como eu disse, já está marcado. E eu pergunto, como está a produtividade dos frutos da tua vida? Que o Espírito Santo possa dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do meu Senhor. Isso vai acontecer na vida daqueles que estão produzindo, na vida daqueles que têm fruto. Meus queridos, não esqueça, foi Jesus que te escolheu, foi Jesus que plantou. Você não está aqui por um acaso, mas você precisa entender que é tempo de frutificar. Você não pode ficar anos e anos na igreja sem frutificação, mas que o Espírito Santo, que o Mestre, ele possa olhar para você e se alegrar, que os céus possam estar alegres, porque a sua vida é uma vida frutífera. Em nome de Jesus, que você venha ser um crente frutífero, e os céus vão se abrir, e cada dia mais você vai realmente ver que a tua vida será canal de bênção para outras pessoas, e é para isso que você foi chamado, para dar fruto e fruto com abundância.